Oi, gente, boa tarde. Dando início a mais uma live aqui pelo Instagram do Apvida. Para quem não me conhece, meu nome é Juliane, eu sou jornalista do Apvida. Eu tô aguardando o Igor, nutricionista, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação nesse período da quarentena. Tô aguardando ele entrar aqui na nossa live. Já deu certo. Alô, Oi, Igor, boa tarde. boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E por aí? Bem também, tranquilo. Pronto, hoje a gente vai falar. Me dá um minutinho aqui, Igor, só para eu colocar o nosso assunto aqui, o tema da nossa live aqui. Certo. Alimentação. Fixar aqui. Pronto. Acho que deu certo. Pronto, vamos iniciar, né? Eu separei algumas perguntinhas aqui, Igor, para você ajudar a gente aí nesse período de quarentena, manter a alimentação em dias e saudável. Certo. Então vamos lá, Olha, a Ju. primeira. Primeiramente, né? Boa tarde aí a todos. Mais uma Boa vez, tarde obrigado a todo pelo convite, mundo, né, que né? está acompanhando aí. Se E tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que a gente vai tentando responder. responder isso, com certeza. Igor, o coronavírus, ele pode ser transmitido pelos alimentos? Acho que o mais importante é a gente começar sabendo isso, né? Pode ou não ser transmitido pelos alimentos? Através da alimentação em si, não, tá bom? Ju, o coronavírus em si, ele é transmitido através da secreção, tá bom? Quando a gente fala Certo. do vírus em si, através de secreção, saliva, secreção de vias aéreas, né? Então, Mas pelo em alguns alimento, casos, não, né? isso, em alguns Através do casos, alimento, não. em alguns casos, em questão das fezes, não. Em questão das fezes, sim, mas na através da alimentação em si, do alimento, não, tá? O que, que pode acontecer? Eu tenho uma embalagem, eu tenho uma superfície onde aquele alimento foi manipulado, que foi contaminado, certo? Ou, por exemplo, vamos dar um exemplo. Em casa tem uma pessoa que está contaminada, e ela que vai servir a minha comida e pega no prato, no talher, isso pode Aí acabar acaba contaminando passando desde aquelas gotículas ali isso. pro alimento, né? Às vezes vai se servir e tá conversando, tá falando, certo? As gotículas da saliva podem acabar caindo no alimento e aí sim, né? Vamos imaginar que aí sim eu teria uma contaminação do alimento, mas o alimento em si não seria Tá certo. capaz de transmitir o vírus não, tá? Tá certo, bacana. A segunda perguntinha. A boa alimentação, ela ajuda a fortalecer a imunidade? Se sim, quais são esses alimentos que são assim, chave para fortalecer a imunidade? Sim, sim. Na verdade, a alimentação, ela ajuda a fortalecer a imunidade, mas a gente precisa entender que a imunidade ela é algo multifatorial também. Como assim? A alimentação influencia, mas a questão de ter a prática de atividade física influencia, um sono de qualidade regular também influencia na imunidade, excesso de estresse, problemas psicológicos também Também podem influencia. influenciar a imunidade. Então, a alimentação é um dos pilares, certo? Outros pilares Certo. precisam ser trabalhados para que a gente tenha uma imunidade adequada. Trazendo Não novamente, né, adianta para só você ter nossa. uma boa alimentação e nas outras coisas você tá indo de mal a pior. Não tá dormindo, tá estressado, não Isso, adianta, né? isso, Tem que ter, isso. tem que estar tudo Certo? em dia. Tudo isso pode afetar a imunidade de maneira positiva ou de maneira negativa, certo? Óbvio que os nutrientes, as vitaminas, os minerais, eles são um fator predeterminante da imunidade, porque vão ajudar na formação das células imunes, certo? Vitamina D, zinco, certo? A própria vitamina C. Então, são vitaminas, são minerais que podem auxiliar na produção de células imunes e melhora, consequentemente, da minha imunidade, certo? Então, sim, a alimentação pode influenciar. Alguns alimentos são a base. Quando a gente fala desses alimentos que são a base, principalmente a gente está falando de frutas e verduras, certo? Em geral. Porque esses alimentos são os alimentos que a gente chama de alimentos reguladores. A principal fonte alimentar deles ali são vitaminas e minerais, que são nutrientes que vão ajudar a regular o meu organismo, dentre eles a minha imunidade.
certo? Dentre as funções do meu organismo, a imunidade. Então não Então, tem um principalmente as alimento frutas. X, assim, não existe aquele alimento X, ah, vou comer isso aqui e vou ficar com a imunidade lá em cima. Não é assim, né, Igor? Não, É não uma é assim. série Não é de, assim. Isso, é é uma uma série de série de fatores. coisas e vários alimentos, não só um, assim, né? Seria uma Isso, vários alimentação. alimentos. Óbvio, né, que como eu falei, zinco, vitamina C, vitamina D, É. são vitaminas que estão mais intimamente ligadas ao sistema imunológico, certo? Porém, só comer os alimentos fontes dessas vitaminas e não cuidar dos outros pilares que eu falei, do sono, do excesso de estresse, da atividade física, do exercício físico, acaba fazendo com que o meu organismo também não tenha uma imunidade tão boa, certo? Porque isso tudo pode influenciar, tá bom? Então, é mais uma questão mesmo de regular através dos meus hábitos de vida. Quando a gente pega para pessoas saudáveis, vamos dizer assim, a recomendação que a gente tem hoje é que uma alimentação rica em frutas e verduras já é suficiente para fornecer, nutricionalmente falando, o que é necessário para nós termos uma imunidade ok, independente aí de vitamina, X ou Y, de zinco ou de mineral X ou Y. Se a gente comer bastante frutas e verduras, então a gente tem uma recomendação aí de pelo menos 5 porções de frutas e verduras por dia. Se for fruta, é mais ou menos uma unidade ou um pedaço, dependendo da fruta, Pelo certo? menos uma fruta por dia, é isso, Igor? Então, no Cinco. De 3 a 5, mas o ideal seria 5. Frutas e verduras, Tá certo? bom, Então, frutas e verduras em geral, tá? A gente está falando dos dois grupos juntos, tá tá bom? Mas certo, frutas e verduras em geral. tá bom. É, e a quantidade de ingestão de água, né, nesse período, nesse período de quarentena que a gente está só dentro de casa, ela muda ou não? Quais são as suas dicas para a gente conseguir beber mais água, né? Certo. A ingestão de água ela é importante por si só, certo? Basicamente aí, todas as reações do nosso organismo elas necessitam de água para acontecer. Falando de sistema imunológico, falando de intestino, falando de tudo, do todo, certo? Então a gente precisa sim aumentar a nossa ingestão de água, certo? Mas também porque onde nós moramos aqui, no Ceará, no Nordeste, é bastante quente, então nossa necessidade ela é um pouco maior até, certo? Porque aqui é muito quente. Então, o ideal seria a gente ingerir aí por volta de 3, 4 até 5 litros de água por dia, a depender do peso do indivíduo. Então, se é uma pessoa mais pesada, ela necessita de uma ingestão de água maior do que uma pessoa mais leve. Você acha que esse período de quarentena o pessoal bebe menos água por estar em casa direto, acaba esquecendo? Você acha Sim. que isso atrapalha? Muitas pessoas, elas têm na ingestão de água algo incluído na rotina, muitas vezes até de trabalho. Porque você está trabalhando, você está falando, você está se mexendo e você coloca a sua ingestão de água dentro daquela rotina. Quando a gente sai totalmente dessa rotina, isso também pode se desmontar, certo? Então, muitas pessoas, quando passam a ficar mais tempo em casa durante a quarentena, ou quando por exemplo, um período de férias, elas tendem a ter uma ingestão alimentar, às vezes, menor, e também a ingestão de água, porque a gente está saindo da Questão de rotina, certo? E isso, e nós somos seres que precisamos ter uma certa rotina para funcionar. E aí, obviamente, se tem gente que prefere de água mais gelada, mais quente, aí a gente vai traçar as estratégias, né, mais natural, quente não, né, não é o hábito, mais natural, a gente vai traçar as estratégias para deixar essa ingestão de água melhor para essa pessoa, mais fácil, E certo? quais as dicas, Igor? O que é que a gente pode fazer para beber mais água durante o dia? Botar um despertador, baixar um aplicativo no celular? Eu já vi várias coisas, eu já vi de Isso. tudo. Essas podem ser algumas das opções, certo? Mas, primeiro de tudo, você tem que ver o que você está fazendo. Então, o ideal é você ter uma garrafa sempre próximo, certo? Você ter algo que te lembre de beber água. Pode ser o despertador? Pode. Mas se você estiver sempre vendo a sua garrafinha, você também vai lembrar, entendeu? Bacana. Então, essa é uma opção. Tem pessoas que não conseguem ingerir, por exemplo, uma quantidade ideal de água porque não gostam de beber água. Pode acontecer. Então, outra forma interessante pode ser você saborizar até essa água. Colocar limão, alguma fruta, hortelã, gengibre, porque você muda um pouco o sabor da água, até pega um pouco dos nutrientes desses alimentos, e aí você consegue aumentar um pouquinho mais, deixar essa água um pouco mais refrescante até. Então, a Legal, gente pode bacana. fazer algumas estratégias para a gente aumentar essa ingestão de água, que é uma ótima opção nesse período. Bacana, muito bacana.
Igor, o isolamento, ele pode ocasionar estresse e ansiedade em algumas pessoas, né? A gente fica direto em casa, não tá saindo, sai daquela rotina. E tem gente que usa a comida como uma válvula de escape, né? O que é que você daria de dica aí para essas pessoas? Realmente faz mal você usar a comida como uma válvula de escape, né? Para se entreter? Faz, né? Na verdade, a ansiedade, nesse período, ela está muito ligada também à ociosidade, né? Quem fica em casa, sem trabalhar, fora totalmente da rotina, fica um período ocioso e muitas vezes a gente acaba se tornando ou ficando, aumentando os níveis de ansiedade, que é normal a gente ter em níveis controlados, assim como o estresse, em níveis controlados é ok, mas quando passa do limite ideal e aquilo começa a atrapalhar, fazendo com que eu exagere, por exemplo, na alimentação, já não é o ideal. Então, pode sim, né, durante esse período de isolamento, a ansiedade pode aumentar e a gente pode acabar comendo mais. Não é o ideal. O que a gente pode fazer, né, para tentar melhorar isso? Primeiro de tudo, tentar, durante esse período de quarentena, criar uma rotina, certo? Tanto rotina alimentar como rotina em casa mesmo, de produção, de produtividade, de conteúdo, de coisas para você, seja algum conteúdo, escrever, escutar uma música, certo? São coisas diferenciadas. Se ainda tiver como, né? E há como, por exemplo, hoje em dia, a gente já está com os atendimentos online permitidos pelos conselhos, tanto de nutrição como de psicologia, talvez o acompanhamento psicológico online é uma opção, Bacana. entendeu? Então, quando a gente fala de ansiedade, o primeiro pilar é a parte psicológica. A alimentação é porque nós somos, né, ensinados desde criança que a alimentação ela supre necessidades emocionais e que a gente deveria entender de forma diferente até um pouco, certo? Então, muitas pessoas, quando estão ansiosas, desde criança, elas recorrem ao alimento. E na fase aí adulta vai não vai ser virando um diferente. hábito, né? E aí... Isso. Na fase adulta não vai ser diferente. E pode acabar atrapalhando a vida da pessoa nesse período. Querendo ou não, comer mais, comer em excesso, exagerar, pode gerar nessa pessoa um ganho de peso, um aumento de algumas taxas, se ela já tiver, por exemplo, diabetes, se ela já tiver hipertensão, pode acabar alterando um pouquinho mais. E aí são cuidados que a gente tem que ter. Então, nada de recorrer aos alimentos, né? Por estar estressado ou ansioso, né? Isso. Talvez tentar fazer uma atividade física em casa. E se for recorrer aos alimentos, tenta comer algo que você goste realmente, né? Pensar que que o alimento ele não precisa ter um peso na sua questão emocional. Então, comer e não se sentir culpado é uma coisa importante, porque acontece muito, a gente exagera e se sente culpado depois disso, certo? Tá tudo bem, comeu, exagerou, ok, tá tudo bem. Então, depois nós voltamos ao normal, para a rotina alimentar normal, e ok, tranquilo. Tenta fazer com que na próxima crise de ansiedade a gente direcione isso para outra coisa, uma atividade física, escrever alguma coisa, certo? Não necessariamente para alimentar. Igor, quais os cuidados eu devo ter para não desequilibrar na quantidade de comida durante a quarentena? Acho que é mais ou menos isso aqui que a gente já está falando, né? Só que aí aqui é para você não exagerar na sua alimentação, né? Durante essa quarentena. Muita gente, eu vou engordar, não vou engordar. O que é que eu posso fazer? É realmente tentar manter a rotina, então? Basicamente isso, certo? É tentar manter a rotina. Vai ser natural. Muitas pessoas vão ganhar peso durante esse período, certo? Por quê? Porque muda tudo. A prática de atividade física ficou bem mais restrita, certo? Então a gente não tem as academias, os centros de treinamentos abertos, crossfits, não tem nada aberto. Então a prática de atividade física ficou mais restrita. Ou seja, quando a gente pensa no ganho de peso, o gasto calórico dessas pessoas ficou mais restrito, certo? Então, mais facilmente, elas podem acabar ganhando peso. Ok, vai acontecer. E aí a gente tem que entender que isso vai passar e que depois a gente vai voltar para a rotina, entendeu? Então, não colocar uma questão psicológica, um peso em cima desse ganho de peso. Tava precisando escutar isso, porque dentro de Tem casa acontecido. é difícil, Igor, você não... É difícil, né? Você, assim, a gente tá dentro de casa, acaba querendo comer o tempo todo. E por mais que a gente tenha uma alimentação saudável, você percebe a diferença, né? Tá ali comendo mais, enfim. Vai dar certo, vai passar. No geral, né? Vai passar. no geral,
eu já vi, por exemplo, aqui, que uma das perguntas é que a pessoa não está dormindo direito, certo? Isso pode ser uma questão que devido à própria ansiedade, o próprio estresse desse momento, a gente não tem muita certeza do que vai ser o futuro, então isso pode gerar um certo estresse, um certo nervosismo. E, óbvio, existem alguns alimentos que podem auxiliar. O próprio leite morno, chás em geral, chá de camomila, erva doce, o próprio chá da folha do maracujá pode auxiliar na questão do sono. Então, existem algumas estratégias, certo? Desligar a luz bem antes do horário de dormir, porque a gente tem mania de mexer muito no celular próximo ao horário de dormir também. O próprio celular e a TV, muitas vezes, acabam, né, dispersando a gente, tirando sono. Sim, sim, sem dúvida. São os aparelhos que emitem luz, né, costumam realmente inibir o nosso ciclo, vamos dizer assim, de dia e noite, de sono, certo? Então, o ideal seria a gente desligar. Se eu sei que eu vou dormir 9, 10 horas da noite, me desligar um pouco disso tudo antes, ficar num ambiente mais escuro, justamente para que o sono venha. Tá certo. Deixa eu ver a próxima perguntinha aqui. Quais os perigos dos alimentos industrializados? E essa daqui principalmente para a criançada. Eu sei que faz mal de todas as formas, né? Principalmente para o adulto ou para a criança, mas para a criança faz mais mal ainda? É pior ainda dar alimento industrializado para a criança? Vamos lá, os alimentos industrializados, a gente vai colocar aqui como os industrializados, os alimentos que a gente chama de ultraprocessados, certo? São no popular, o que as pessoas costumam chamar de besteira, entre aspas. Bolachas, biscoitos recheados, certo? Esses realmente não são alimentos industrializados e legais, mas eu poderia ter um alimento industrializado, por exemplo, uma sardinha em lata, que seria um alimento saudável, entendeu? Então, já é interessante a gente dar uma separada nisso. Com relação aos industrializados ultraprocessados, que passaram por processo de refinamento, são adicionados de produtos químicos, sim, né, certo? Não é tão interessante nem para adultos e nem para crianças, no geral, certo? Principalmente nesse período, costumam ser alimentos que basicamente só têm um teor calórico muito grande e não possuem vitaminas e minerais, quando é um momento onde a gente deveria aumentar o consumo, principalmente de vitaminas e minerais, certo? Então, evitar um pouquinho mais. Para a criança é um perigo maior do que para o adulto ou não? É a mesma coisa? Eu acho que talvez para a criança seja, porque se ela está ali crescendo, acostumada a comer alimentos industrializados, ela vai se tornar um adulto que vai querer, né, ter uma alimentação assim. Sem dúvida. A criança seria isso, mais ou menos, né? Seria aí, com relação à criança, o ideal seria a gente criar realmente um hábito da alimentação saudável. Evitar, não quer dizer que ela não possa comer, mas evitar fazer com que esses alimentos sejam os alimentos que aparecem mais vezes na alimentação da criança. Que se você for olhar ao redor, no dia a dia, é o que a gente vê muito, principalmente em lanches, né? Quando a gente deveria ofertar talvez mais frutas, talvez uma vitamina, talvez algo mais atrativo no sentido nutricional, certo? E aí, obviamente, para a criança a gente tem que ter um trabalho um pouquinho maior para conseguir esses objetivos, né? E aí, o que a gente faz, Igor, para deixar a criançada assim, com vontade de comer aquela comida saudável? É realmente tentar brincar com os alimentos, uma vez você já falou, né? De maneira mais lúdica no prato. Isso, a gente tem que tentar brincar, tem que tentar fazer com que aquele alimento entre para o mundo da criança, certo? A criança tem um mundo todo particular, todo lúdico, certo? Ela não, como a gente já conversou uma vez, ela não precisa estar vivendo a quarentena como nós vamos ter que viver, com esse peso de ter o cuidado e isso. Ela tem que conhecer. E aí, quando a gente fala da alimentação, é a mesma coisa. A gente vai ter que fazer com que essa alimentação ela entre para o mundo da criança. Então, a forma como eu corto o alimento, se eu faço um desenho, se eu faço alguma coisa no prato, se eu deixo uma mensagem para ela. Tudo isso ajuda, né? Ajuda. Se eu deixo uma mensagem para ela na hora de comer, até no prato mesmo, na bordinha do prato, com, sei lá, um molho, ou o próprio ketchup mesmo, certo? Que se ela gosta, já é uma coisa que vai reforçar uma alimentação um pouco mais interessante, trazer um pouco mais para o mundo dela, certo? Bacana. Igor, a vitamina D ela tem um caráter preventivo contra o coronavírus? Já tem algum estudo que fale sobre isso? E quais seriam os alimentos ricos em vitamina D? Ju,
A gente tem um estudo, certo? Só que não tem como a gente falar que ela tem um caráter preventivo ainda, certo? Por quê? Porque o estudo que tem, ele mostrou o quê? Uma relação, certo? Lá na Europa, Itália, certo? Mais especificamente, entre as pessoas que pegaram o coronavírus. O que essas pessoas tinham em relação à vitamina D? Elas tinham níveis baixos, certo? De vitamina D no sangue. Elas tinham níveis de vitamina D, hipovitaminose D, o que a gente chama, né? Níveis baixos de vitamina D. Porém, a gente sabe que a vitamina D está ligada ao sistema imunológico, porém não só ela. Então, é uma vitamina importante, mas não tem como a gente dizer com todas as letras que ela previne, mas que ela ajuda na imunidade, certo? Ou seja, é melhor a gente ter níveis ideais do É que melhor não a ter. gente consumir, então, né? Isso, Ter do que... isso. Então, quais são os alimentos que nós vamos consumir? Fígado, certo? Peixes em geral, vamos dizer assim, peixes oleosos pode ter também, tá bom? O ovo, a gema do ovo, leite e derivados lácteos, né? Principalmente os integrais ou os adicionados, hoje em dia os desnatados, eles vêm adicionados de vitamina D também, certo? Leite em geral, a gente pode consumir sem problema nenhum, certo? Existem alguns vegetais, mas o ideal aí é que a gente consuma todos de maneira variada. Então, basicamente, é o ovo, os peixes em Peixe, geral, fígado, leites né? derivados, fígado. São alimentos que vão ter óleo na sua composição, certo? A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, que a gente chama. Ela é solúvel em soluções oleosas, então ela vai estar presente em alimentos que contenham gordura, tá bom? Certo, obrigada. Tem mais uma perguntinha. Como devo higienizar os alimentos após as compras? E aí eu já vou emendar com a outra pergunta, né? Quais os cuidados que eu devo ter na hora de ir para o supermercado? Você começa dizendo aí pra gente os cuidados que eu devo ter na hora de ir para o supermercado. E aí, quando eu chegar com esses alimentos em casa, o que eu devo fazer, Igor? Pronto. Os cuidados, eles são vários, né? Vamos dizer assim. Primeiro de tudo, a gente tem que garantir que eu vou ter os cuidados comigo mesmo, uma vez que eu que vou sair para comprar. Então, o ideal é a gente sair em horários, né? Que não sejam horários de compra convencional, certo? A gente sabe que horários que as pessoas costumam comprar assim, no final da tarde, depois que sai do trabalho. Então, a gente À tenta ir em noite, horários né? diferentes, isso. A gente tenta ir em horários diferentes para não aglomerar muito, certo? Se possível, andar sempre com álcool em gel, tá? Para caso a gente precise estar sempre higienizando as mãos. Então, esses são os cuidados com você. Agora você já recomenda assim ir de máscara, né? Porque agora todos devem usar Isso, máscaras, né? isso. A utilização de máscara, hoje em dia, se tiver dificuldade de encontrar a máscara tradicional que era vendida nas farmácias, né? A máscara cirúrgica, pode ser a Já máscara de existe, tecido. já existe maneiras aí também de fazer uma máscara, né, com paninho. Eu já vi várias Isso. dicas na internet, né? Máscara de tecido pode ser uma opção. Então, sempre o É. cuidado é com a questão do contato com algum possível agente contaminado, uma superfície, certo? Então, esses são os cuidados com você, seguranças com você. Quando a gente chega no supermercado, a gente tem que ter o cuidado do seguinte: o vírus, ele pode ficar durante algum tempo em superfícies, numa embalagem de um produto, numa lata, numa bancada. Então, o ideal é eu ter consciência de quê? De que uma pessoa que estava contaminada, ela pode ter pego o produto, Colocou pego na na embalagem do prateleira de produto, volta. e só olhou e colocou na prateleira de volta. Então, eu posso ter uma superfície contaminada. Básico. Você vai sempre ter o cuidado na hora de escolher com a validade, né? Isso Certo. é importante para a gente. E o ideal é a gente ter uma sequência na hora de comprar. Planejar em casa o que é que você realmente precisa. E na hora de comprar, ter uma sequência. Para não Por ficar muito exemplo, tempo rodando, né? Sem saber o que é que isso, vai. sem saber o que é que vai comprar. Ter uma sequência. Eu oriento que você inicie a compra pelos alimentos não perecíveis, certo? O arroz, o feijão, o macarrão, os alimentos que não vão estragar, que não precisam de baixas temperaturas, que não são perecíveis, que não vão estragar facilmente. Depois, eu vou para os alimentos que estragam mais fácil, frutas, verduras, carne, o próprio ovo,
certo? Então, sempre eu vou fazer esse fluxo dos que são não perecíveis para os alimentos perecíveis, certo? E se eu for comprar algum produto de limpeza, não colocar junto né? desses alimentos, certo? Porque a gente pode acabar contaminando um produto, um alimento com um produto de limpeza, tá E bom? aí, na hora que chegar em casa, Igor, o que é que eu Isso. faço com esses alimentos? Eu tenho que lavar tudo? Ah, mas é um saco de arroz. Eu preciso lavar o saco de arroz para guardar? Como é que funciona? Pronto. A gente tem que entender, né, como eu falei, quando a gente fala, por exemplo, de superfície plástica, o coronavírus ele consegue permanecer até 3 dias. Então, se eu for, quando eu chegar em casa, o ideal seria que eu jogue todas as embalagens que eu não preciso fora, certo? Se eu preciso da embalagem do arroz, eu vou manter. Se eu preciso da embalagem do ovo lá, né, da caixa dos ovos, eu vou manter. Se eu tenho como armazenar sem precisar disso, eu posso descartar. Né? Isso, eu posso descartar. Assim como as sacolas do supermercado, né? Então eu posso descartar tudo isso. Se eu for ter que guardar, por exemplo, um enlatado, que aí sim eu vou ter que guardar a embalagem, necessariamente, o ideal seria a gente higienizar, certo? Eu poderia lavar a lata com água e sabão, ou eu poderia passar o próprio álcool em gel também na lata, tá bom? Não seria problema nenhum. Quando eu falo de frutas e verduras, eu vou fazer o mesmo processo de higienização que é orientado lá antes para matar todas as bactérias, que é utilizar a solução com hipoclorito, certo? Seja a água sanitária ou seja o hipoclorito de sódio diluído em água, né? Um ou outro diluído em água, tá bom? E aí, nada de colocar, então, as frutas dentro do saquinho na geladeira, nada de colocar nada disso, né? Tudo separadinho. Só vai para a geladeira depois de estiver higienizado, né? Isso, lavado. Para a geladeira, a gente só vai colocar o que já tiver lavado, higienizado da maneira correta, certo? E de preferência separados por segmentos. Frutas e verduras eu vou guardar no local, eu vou guardar alimentos perecíveis em outro, eu vou guardar o ovo, para quem gosta de guardar ovo na geladeira, em outro local, que é mais em cima. Então, até a forma como você organiza a geladeira é importante. Mas desde que tudo esteja bem higienizado, ali não vai ser um risco, certo? Certo. Obrigada, Igor. Acho que a gente deu várias dicas aqui. Acho que é isso. Se o pessoal que está acompanhando a gente tiver mais alguma dúvida, pode entrar no nosso site. A gente tem vários outros canais de comunicação, tem o nosso chat online. E todos os dias a gente tem várias programações nas nossas redes sociais. E amanhã a gente volta com outra live às 15h30. Obrigada, viu, Igor? Obrigado, eu queria agradecer, Ju. Então, obrigado a você, obrigado a todos. Obrigado novamente pelo convite. Vamos se cuidar, tá, gente? Vamos cuidar. Vamos ficar em casa. Isso, vamos tentar ficar em casa. Vamos cuidar da nossa saúde e dos nossos familiares, né? Quanto mais rápido a gente passar por isso, mais rápido a gente volta para nossa rotina. E a alimentação faz parte disso, né? Cuidar da alimentação também. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos cuidar da nossa alimentação e, obviamente, se dentro do possível, vamos tentar praticar a nossa atividade física dentro de casa também. Aproveita as lives que a gente está tendo de manhã com profissionais, yoga, zumba, tem várias coisas legais. Ótimo. Então, de manhãzinha já sabem que é o horário da atividade física. É certo? Isso mesmo. Obrigada, viu, Igor? Um abraço. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente.